Olá, seja muito bem-vindo. A diferença mais profunda entre quem cresce financeiramente e quem permanece no mesmo lugar raramente começa no dinheiro, começa no olhar. Quando você treina sua mente para enxergar oportunidades, mesmo em cenários que parecem desanimadores, você cria uma capacidade silenciosa que muda completamente a sua relação com a vida. A habilidade de encontrar possibilidade onde antes havia apenas caos. É como se fosse, como se você ajustasse uma lente interna. Quem olha apenas para as limitações vive enxergando obstáculos, riscos, dificuldades, injustiças, falta. Já quem olha para as oportunidades reconhece que a vida real, a vida prática, sempre terá desafios, mas também sempre oferece brechas. Só que essas brechas não aparecem para quem já decidiu por conta própria que nada funciona. O ponto é que o cérebro humano trabalha com aquilo que você entrega para ele. Se você diz não tem saída, ele para. Se você diz onde está a saída, ele começa a procurar. E é aí que está o segredo. A pergunta muda o que sua mente procura. E o que sua mente procura define o que você encontra. É por isso que tanta gente competente, talentosa e esforçada não prospera. Porque a atenção delas está constantemente voltada para o que falta, para o que não dá, para o que não funciona. E atenção é escolha. Quando você foca nas limitações, elas crescem. Mas quando você foca nas oportunidades, elas aumentam. Crescer financeiramente exige esse ajuste mental. Não é ignorar os problemas, é enxergar além deles. É entender que sempre existe uma alternativa, uma habilidade para desenvolver, um jeito novo de fazer, um cliente para buscar, uma solução simples que pode virar um passo enorme. A vida não oferece o mesmo cenário para todos, mas oferece oportunidades para quem aprendeu a procurá-las. Prosperidade começa com esse olhar treinado, curioso, ativo. Oportunidade é percepção, e percepção é prática diária. Uma das raízes mais profundas da estagnação, da estagnação financeira, é a ideia de que não tem para todo mundo. Essa crença, muitas vezes herdada de família, da escola, da sociedade, cria um bloqueio interno que faz a pessoa se posicionar no mundo como se estivesse sempre lutando por migalhas. E é como viver acreditando que o universo funciona à base de escassez absoluta e que qualquer conquista do outro representa automaticamente uma perda sua. Não. Esse tipo de pensamento faz você entrar num estado de defesa permanente. E quando você vive na defensiva, você não cresce, você só tenta sobreviver. A mentalidade de escassez produz medo, medo de arriscar, medo de investir, medo de aprender algo novo, medo de errar. E o medo, quando ocupa espaço demais, vira um freio. Você segura tudo: ideias, entusiasmo, energia, oportunidades. A consequência é a estagnação. Nada avança porque você está mentalmente ocupado demais, tentando se proteger. O problema é que essa proteção não protege, ela paralisa. E é por isso que tantas pessoas inteligentes, capazes e trabalhadoras sentem que a vida parece não sair do lugar. Elas acreditam que o mundo é um jogo de soma zero e que para ganhar alguma coisa precisam competir de forma quase hostil com quem está ao redor. Mas a economia real não funciona assim. Oportunidades não desaparecem quando são usadas, não, elas se multiplicam. Conhecimento compartilhado não diminui, ele expande. Riqueza pode ser criada, não apenas transferida. Quando você começa a entender que recursos, ideias, probabilidades, possibilidades, caminhos podem ser criados e ampliados, a sua postura muda completamente. Você deixa de se comparar compulsivamente, para de agir baseado na falta, começa a construir em vez de se defender. E o curioso disso é que quando você solta o medo, sua energia criativa aparece, seu olhar muda, você passa a enxergar alternativas que antes estavam
completamente invisíveis. A escassez é um filtro mental. A abundância é outro. O mundo não muda. Quem muda é você. E isso altera tudo. Quando você adota a mentalidade de abundância, algo poderoso acontece dentro de você. O medo deixa de dominar as suas decisões e quando o medo perde espaço, a criatividade entra com tudo. É quase automático. A mente humana, por natureza, né, ela é criativa, mas ela só funciona bem quando se sente segura. Se você vive preocupado em perder, errar, ser julgado ou fracassar, o seu cérebro opera em modo de sobrevivência. E o modo de sobrevivência não cria nada novo. Ele apenas repete padrões, evita riscos e tenta manter você intacto ali. Só que permanecer intacto não leva ninguém para um próximo nível. A abundância, por outro lado, abre espaço interno. Ela permite que você teste ideias sem precisar acertar sempre. Permite que você enxergue o erro como ajuste, não como ameaça. Permite que você reconheça que existe mais de um caminho, mais de uma chance, mais de uma possibilidade. E quando esse espaço mental se abre, sua iniciativa cresce. Você começa a agir antes mesmo de ter todas as certezas, porque entende que a construção acontece no caminho. Essa mentalidade te coloca em movimento. E movimento é a essência do progresso financeiro. Ideias começam a aparecer com mais naturalidade, soluções que antes pareciam arriscadas começam a fazer sentido. A iniciativa se torna mais leve, porque você não está mais preso à exigência da perfeição. Além disso, a mentalidade de abundância faz você enxergar valor onde muitos só veem problema. Aquela habilidade que parecia pequena pode virar, na verdade, fonte de renda. Aquela conexão que parecia irrelevante pode abrir uma porta. Aquele conhecimento aparentemente simples pode resolver o problema de alguém e gerar oportunidade para você. Quando você acredita que o mundo é vasto, suas possibilidades internas se expandem. Essa combinação, criatividade, iniciativa e ação, constrói resultados reais. Você não fica esperando o momento ideal, você cria um momento possível. E aos poucos, esse momento possível vira o cenário que você sempre quis. A abundância não é sobre ter muito, é sobre enxergar muito. E quem enxerga mais, faz mais. Essa diferença de mentalidade é tão profunda que determina silenciosamente o destino financeiro de muita gente. Não tem a ver com saldo bancário, tem a ver com perspectiva, entende? Pensar em sobreviver significa viver apagando incêndios, reagindo ao que aparece, tentando evitar perdas, né? Tentando não desmoronar. É um ciclo mental exaustivo que faz a pessoa viver o tempo todo no modo emergência. Ninguém merece, né? E o modo emergência enfraquece qualquer possibilidade de construção. Quando a sua atenção está focada em não quebrar, você não consegue construir. A mentalidade de expansão funciona no sentido oposto. Ela pergunta: como eu posso crescer? Como eu posso fazer melhor? Como eu multiplico isso? Quem pensa em expandir está sempre procurando formas de evoluir. Investe em conhecimento, desenvolvimento, né? Desenvolve habilidades, tenta novos caminhos, faz conexões estratégicas, calcula riscos. Não existe pressa desesperada, existe visão. E visão cria direção. A diferença entre essas duas mentalidades é tão marcante que até pequenas escolhas mudam. Quem pensa em sobreviver evita qualquer movimento que pareça incerto. Quem pensa em expandir entende que incerteza faz parte da construção. Quem pensa em sobreviver aceita condições mínimas. Quem pensa em expandir busca melhores condições. Quem pensa em sobreviver trabalha para manter. Quem pensa em expandir trabalha para melhorar. Essa mudança de perspectiva é crucial para quem deseja prosperar. Porque a expansão exige iniciativa, exige coragem, exige planejamento. Coisas que simplesmente não florescem num terreno dominado pelo medo, né? Não é que a sobrevivência não seja real. Ela é.
Todo mundo já passou por momentos difíceis, né? A questão é não permanecer mentalmente preso lá. Quando você começa a pensar em expandir, sua energia muda, seu comportamento muda, você passa a tomar decisões baseadas no futuro que deseja, não no medo de repetir o passado. Isso reorganiza seu tempo, suas prioridades, os seus hábitos, e é nessa reorganização que a prosperidade nasce. O dinheiro segue quem pensa grande, não quem tenta só não perder. Visualizar a prosperidade não é um ato de fantasia, é um mecanismo psicológico real e poderoso. A mente humana precisa de referências claras para saber para onde está indo. Quando você visualiza o tipo de vida que quer construir, o nível de organização financeira que deseja ter, o comportamento que quer desenvolver, você cria um mapa interno. Esse mapa serve como bússola. Ele orienta suas escolhas, mesmo nas pequenas decisões do dia a dia. Sem essa visualização, você vive tomando decisões desconectadas do futuro, né? Do futuro que quis, que diz querer, muitas vezes. Economiza um mês e gasta tudo no mês seguinte. Ó, estuda um assunto hoje, abandona amanhã. Tenta mudar um hábito, mas sem clareza, porque se ele se perde ali no meio do caminho, né? Desmotiva. Visualizar é trazer esse porquê para a superfície. É ver com nitidez mesmo o que você quer construir e principalmente quem você precisa se tornar para chegar lá. O cérebro trabalha com imagens. Quando você se vê prosperando, tomando decisões inteligentes, administrando o seu dinheiro com consciência, fortalecendo a sua segurança, sua mente passa a buscar esse padrão como referência. E é como se ela dissesse: ok, é isso que estamos construindo. E a partir daí, você começa a fazer ajustes que quase automáticos. Você pensa duas vezes antes de gastar sem necessidade. Você reconhece oportunidades que antes passariam despercebidas. Você busca conhecimento porque entende o propósito. A vida financeira deixa de ser impulsiva e se torna intencional. Além disso, visualizar a prosperidade ajuda a quebrar crenças antigas. Muita gente nunca se viu realmente prosperando, nunca se imaginou rica, estável, confiante e crescendo. E aquilo que você não consegue imaginar, você não consegue construir. A visualização abre essa porta, ela normaliza o cenário que antes parecia distante. E quando algo se torna mentalmente possível, começa a se tornar fisicamente possível. Não é mágica, é alinhamento, é colocar a cabeça, comportamento e ação na mesma direção. Quem visualiza com clareza age com propósito, e quem age com propósito transforma resultados. Grande abraço e até a próxima aula.